Então, meus irmãos, a paz do Senhor, estaremos aqui lendo novamente a nossa palavra de hoje, a Mateus 9:29. Enquanto vocês colocam, eu vou falar por quê. Deus tem falado comigo muito a respeito da fé. E tem falado porque no meu trabalho, uma pessoa fez uma tatuagem aqui, irmão, de um Buda, e falou que ela cria naquilo porque aquilo fez ela crer em muitas coisas e coisas que aconteceram. Eu, em minhas orações, conversando com Deus, bati um papo também em relação a isso com a minha esposa, e nós chegamos à conclusão da qual eu vou passar para os irmãos. O que acontece? Irmão, a fé, por causa dessa palavra aqui em Mateus 9:29, dependendo da sua versão, minha versão é Almeida atualizada e corrigida. Então, assim, você vai ver que a fé, ela foi um instrumento dado por Deus a nós. E o livre-arbítrio que nos foi dado nos permite acreditar em qualquer coisa. Eu vou ler a palavra e depois vou para a explanação, né? Em Mateus 9:29 vai estar assim: tocou então os olhos dele. Então os olhos deles, dizendo: veja-vos feito segundo a vossa fé. Vou ler de novo. Mateus 9:29. Tocou então os olhos deles, dizendo: veja-vos feito segundo a vossa fé. Irmãos, essa palavra define muito quando você vê um católico que crê em imagens e ele acredita que as imagens fizeram um espírita que crê em ferramentas, em galinha, em todas essas situações. E eles fazem acreditando porque realmente acontece, eles têm fé naquilo. E é por aqui, veja, seja-vos feito segundo a vossa fé. Nessa palavra Deus está dizendo que, em outro versículo ele vai dizer um pouquinho, depois antes, né? Antes ele vai dizer que se creres, tu poderá mudar a montanha de um lugar para outro. Se tu mandar, ela sai. E nós não cremos que temos esse poder, porque esse poder não é nosso, foi nos dado. E quando nós temos fé, automaticamente, seja numa tatuagem feita aqui, numa imagem, numa árvore, numa folha, num copo com água, onde você depositar sua fé, veja, vai ser feito. Então, assim, está explicado porque as pessoas têm fé em várias outras coisas e ela acontece, ela se julga tão incapaz que ela julga que a imagem feita por um homem ou uma ferramenta ou um prato ou matando uma galinha na encruzilhada no meio da rua ou seja lá o que for, subir de joelhos uma escadaria de uma igreja, que isso vai levar. O grande problema, meus irmãos, é que muita gente acredita que todos os caminhos te levam para Deus. E de certa forma, leva mesmo. Todos os caminhos te levam a Deus. Mas, no dia do julgamento, Deus vai falar assim: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque você achou que depositando a sua fé numa tatuagem, subindo escadaria de joelhos, depositando sua fé em uma imagem, matando galinha numa encruzilhada, iria te levar ao céu. Mas o único e suficiente Salvador
é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para chegar ao céu. É crendo nele, depositando a nossa fé em Jesus Cristo. Porque se nós não levarmos, não crermos em Jesus Cristo, nós vamos crer em outras coisas, vamos ser incrédulos. Porque vamos crer em coisas que foram criadas pelo Deus. Tudo nesse mundo foi criado por Deus. E se você deposita a sua fé, nós, inclusive, fomos criados por Deus. E aí você, para depositar a fé em Deus, em Jesus Cristo, mas se nós depositarmos a nossa fé simplesmente porque nós acreditamos numa tatuagem, num copo com água, num sacrifício de uma galinha numa encruzilhada, e porque essas coisas como é que eu posso dizer? Nos sacia, é porque é a nossa fé, e Deus, ele não é filho do homem para que minta. Então, ele disse essa palavra e já era. Vai acontecer, ainda que a sua fé não seja em Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, pense bem, leia a palavra, leia as Escrituras. Eu vejo crente que não lê as Escrituras e age como se a pessoa deveria acreditar. Ela deve acreditar em Jesus, mas ela tem a opção. Se Deus deu a opção dela escolher, e infelizmente naquele grande dia ele vai falar: não te reconheço, porque você não depositou sua fé em mim. Você depositou a sua fé numa tigela, num copo com água, numa tatuagem. Vai na tatuagem e pede ela para te levar ao céu. Então, assim, são coisas que em certos momentos eu acreditei. Em muitos momentos da minha vida eu acreditei. Foi nisso. Mas porque eu não tinha este conhecimento aqui. Quando eu vim para Jesus, eu comecei a ler a Bíblia. Já tive o prazer de ler ela de Gênesis a Apocalipse. Muitas coisas se esclarecem, porque isso aqui não é só um livro, não é um caderno, não são histórias, são as revelações. Muitas coisas Deus revelou das Escrituras para mim. E aí muitas coisas vão se esclarecendo, muitas dúvidas que nós temos vai se esclarecendo. Então nós precisamos depositar nossa fé, lógico, em Jesus Cristo, em Jesus, em Deus. Porque uma coisa que eu achei impressionante foi que estava vendo a novela, e na novela falou assim: era o enterro de eu não sei o personagem direito, quem vê muito é minha esposa, eu não sei muito qual era o personagem. Ela falou assim: ela não acredita em Deus, mas vai com Deus. Olha que situação impressionante. Alguém que morreu, e a pessoa que está ali era filho dela. Ele sabia que a mãe não cria em Deus, mas ele manda ela ir com Deus. No final, irmão, a única saída, nossa única salvação está em Jesus Cristo, está em Deus. As pessoas vivem acreditando em tudo, mas quando na primeira dificuldade, Deus, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Porque sabe que o amor de Deus, ele é misericordioso, mas ele é misericordioso para aqueles que se arrependam. Muitas pessoas acham que nós somos cristãos e vamos para o céu, que nós somos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. E qualquer cristão que acha que ele é perfeito porque ele é crente, porque ele aceitou Jesus, porque ele vive no Evangelho, porque ele segue a risca o Evangelho, ele está enganado. Nós não vamos para o céu por causa disso, porque somos pecadores errôneos. Mas, se tem uma coisa que vai nos levar para o céu, é o arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, isso sim, verdadeiramente, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, isso sim nos aproxima de Deus.
E admitir erros. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, não é porque você fica gesticulando no púlpito. Eu estava no púlpito de uma igreja, eu estava dirigindo um culto da família, e alguém pregando, e eu estava me identificando com a palavra. E o meu gestual, e a pessoa falou assim, você não pode fazer esse gesto, porque as pessoas vão ver que você está passando pelaquela situação. Eu falei, gente, mas não é para eu passar por essa situação, é para eu passar por qual situação? Não, você não pode, porque você é líder. Gente, eu sou líder, mas eu sou ser humano. Eu sou líder, não importa o seu cargo, você é ser humano, está sujeito a erro, você não é perfeito e não vai para o céu por causa do seu cargo. Você vai para o céu pelo seu comportamento, pela sua entrega, pela sua tentativa de ser melhor cada dia. Nós cristãos acreditamos nisso, porque Deus sabe que nós somos imperfeitos. Mas a tentativa de ser faz Deus olhar e falar, meu filho está se esforçando de novo. Mais um dia que ele está se esforçando, mais um dia que ele está abrindo mão. Muita gente acha que o crente ele renuncia à bebida, ele renuncia ao mundo, porque por ele é proibido. Não, ele renuncia porque simplesmente ele não quer, ele abre mão, porque ele sabe que isso agrada a Deus. E eu sou cristão e penso assim, eu quero agradar a Deus com o meu comportamento, ainda que uma boa parte do dia eu seja imperfeito, mas no que eu puder ser perfeito, ser agradável a Deus, e não é perfeito para você, para o outro, para aquele, é ser perfeito para Deus, mostrar que eu mudei, mesmo que seja 1 milímetro, mas todo dia, se eu mudar 1 milímetro, eu fico feliz, porque eu sei que eu estou agradando a um Deus maravilhoso. Então, irmãos, fique com essa palavra, que está assim, é a cura de 2 cegos e 1 mudo. A fé de Jesus fazia cego enxergar, mudo falar, morto ressuscitar, leproso ser limpo, por causa da fé dele. E você tem esse poder, porque Jesus vai falar assim, vocês poderão fazer muito mais do que eu. Então, quando nós depositamos a nossa fé genuína, o que é a fé genuína? Geralmente nós crentes, depositamos a fé genuína quando estamos com dor, quando está doendo, quando estamos passando por dificuldade. Nós entregamos de uma forma genuína. Mas quando está tudo bem, a gente só entrega. Mas buscar ser melhor, é esse o nosso objetivo. Então, se você crê em qualquer outra coisa, beleza. Mas saiba que esse poder de crer em outra coisa não vem da outra coisa, vem de Deus para você, e você só não deposita em Deus de volta, você deposita em outra coisa. Então, reflita sobre essa palavra, meu irmão. Eu vou tentar sempre fazer vídeos, eu estava fazendo vídeos de 20, 25 minutos, agora eu vou tentar ser mais objetivo, cortei algumas coisas, estou tentando melhorar. Então, nos ajuda, família Luz da Bíblia, siga-nos, compartilha, estamos no Instagram, estamos no YouTube, fique à vontade, meu irmão, e pense, a sua fé é que é o poder, o verdadeiro poder. Não é a estátua, não é o copo com água, não é a imagem, não é o sacrifício com animais encruzilhadas, não é indo para monte, indo para morro. É você. Aonde você está depositando a sua fé, ali vai acontecer. Então deposita em Deus, para quando chegar naquele grande dia que você estiver lá, que Deus falar assim, oi meu filho, eu te conheço. Esse é o meu objetivo como cristão. Fiquem na paz, meus irmãos, e até a próxima palavra.